Salvador começa a ser planejado na quarta-feira de cinzas do ano anterior. Estou aqui com o vereador Silvio Humberto e eu quero uma análise dele desse carnaval e o que pode ser melhorado já para 2024. Já está na hora de analisar isso, vereador? Eu diria que sim, né? Parabéns sempre pela cobertura de vocês, né? Eu acho que começaria, né, com a escuta verdadeira de quem faz o carnaval, do ambulante aos artistas, principalmente aqueles artistas que estão, vamos dizer assim, fora da mídia, né, fora dessa mídia, da mídia, propriamente dito, os ditos alternativos, os que ficaram de fora, entender por que ficaram de fora, porque assim precisa ser um espaço democrático para todos. E você tem recursos que são gerados, né? E não é só você conversar com os patrocinadores, dizem, né? O que é combinado não sai caro. E está saindo caro para um ambulante que está trocando dinheiro. Você tem assim, o que eles sofreram ao longo do pré-carnaval, porque assim, já tinha uma economia do pré-carnaval que acontece, né? E que merece um planejamento, porque assim, se você se coloca para fazer o melhor carnaval do planeta, isso não pode ser só uma fala. Isso precisa ser uma realidade que venha de A a Z. E para entender de A a Z, o A do ambulante deveria ser uma prioridade, né? É o primeiro do ABC, do nosso ABC. E assim, você vê que tem recursos que giram, né? Eu até falei assim, né? A iniciativa privada está aí, fazendo o que tem que fazer, se antecipando, porque na verdade o carnaval de 2024, 2023 serve como uma vitrine o carnaval de 2024, porque o de 23 está acontecendo. O de 2024, se você faz bem, você vai atrair as pessoas para que venham participar do modelo de carnaval que você propôs. E a gente não pode aceitar que a situação dos ambulantes seja um problema técnico, porque vocês que são da imprensa, basta entrar no site, atualizar e você está lá, todos os seus dados. Se você não atualiza, a prefeitura pode dizer, não vou emitir seu crachá, porque você não vai trabalhar no carnaval. Quando você vai lá e clica, diz onde você vai, está pronto. Então, onde é que está o problema técnico? Por que não pode fazer isso com os ambulantes? É uma questão. No próximo ano vai se resolver esse problema, vereador? Olha, deveria, porque é uma questão de dignidade. Se você entende, né? Eu entendo que quando eu olho para a fila dos ambulantes, eu me vejo minha família, meus irmãos, minhas irmãs, meus primos, tudo parece comigo. Então isso tem uma sensibilidade, né? Que assim, e aí a gente começa a entender porque o famoso, o 14 de maio nunca chega ao seu final. Porque essas pessoas foram perseguidas no dia seguinte, a minha ancestralidade, os meus, foram perseguidos porque Salvador, durante sua reforma urbana, foi dito que precisava desafricanizar as ruas. Então assim, se a gente precisa reconhecer o papel dessas pessoas, você precisa entender que essa economia gerada pelo carnaval, essa economia precisa estar ao alcance de todos. Agora, o que a gente entende também? As desigualdades que acontecem fora do carnaval, elas não ficam de fora durante o carnaval. Então você tem uma reprodução dessa desigualdade, da forma indigna que a população negra da periferia é tratada nessa cidade. Então você passar dormindo ao relento, né, para trocar dinheiro, eu sempre digo, se considerar o tempo investido, assim, é a necessidade que faz você empreender, né? Mas, de fato, não vai, você não empreende porque você empreende por necessidade. Isso é uma pesquisa até do próprio Sebrae, que a maioria dos empreendedores, sobretudo os empreendedores negros, cerca de 70% na hora de empreender, você vai empreender por necessidade. E não por você ver ali uma oportunidade de negócio, quando você verifica o que acontece com o camarote, por exemplo, é o camarote Salvador, onde o dinheiro, né, muitos recursos, né, as pessoas ali, o tempo daquelas pessoas valem muito. O que atrai, o que junta para as pessoas verem e serem vistas, existe toda uma economia. Agora, a cidade de Salvador passa sem esse camarote, ou sem os camarotes, mas não passa sem os ambulantes, né? Porque apesar de tantas dores, essas pessoas continuam dançando, cantando, se virando, fazendo operações de guerrilha. Eu vi, tá? Eu estava aqui na frente, na sexta-feira, Silvio Humberto, foi quinta-feira, eu e o secretário
Felipe Freitas, que é o secretário de Justiça e Direitos Humanos. A gente estava assim, aí a gente pediu uma cerveja aqui, aí o ambulante veio vender, mas só que não tinha troco. Ele aí roda para lá, roda para cá, ele aí olha para mim assim, olhou eu olhei, eu aí perguntei, você vai deixar aqui assim? Ele, ó. E aí fez assim. Aí eu entendi. Diz assim, esse não vai... o que a gente chama, se você é minha cor. Então, essas são lições que você aprende aí dentro do carnaval e que, assim, o que eu vejo, além disso, como é um desperdício de talentos, Liane. Por quê? Pense as escolas de samba do Rio de Janeiro. Quantas tiveram como tema a Bahia? E ao longo do carnaval do Rio de Janeiro. Vamos ficar só nessas aí. Pelo menos 4, 5 escolas tiveram. Beija-Flor foi sobre o 2 de julho. A Mangueira, o chamado cortejo afro. Né? Então, assim, aí você olha para aqui, a forma como essas agremiações são tratadas é um investimento muito pouco e é uma falta de visão, porque assim, se essas pessoas saírem e deixarem de fazer o carnaval vai acabar. Porque são essas pessoas que fazem o carnaval. Elas vão fazer carnaval de uma outra forma. Porque o espaço da alegria, né? E aí vem os afoxés, a ideia do candomblé de rua, a gente sempre utilizou o espaço da chamada alegria, porque era o intrudo, depois virou o carnaval, para proferir os nossos cultos, porque eram reprimidos, né? E você usar o espaço da alegria para geração de trabalho e renda. Então eu acho que essa falta de visão, né? Essa incompreensão, essa falta de sensibilidade, essa falta de visão além do alcance, vai acabar assim, num modelo onde a desigualdade tende a campear. Eu não estou falando aqui falei ação acima, eu estou falando até de dinheiro, de como é que você investe em recursos para você continuar fazendo a festa, atraindo as pessoas. Então, o que dá o diferencial do Carnaval da Bahia é o seu recorte negro, da cultura negra, porque tem carnaval em São Paulo agora, tem carnaval de rua em Minas, tem carnaval no Rio de Janeiro. Eram esses turistas, como nos anos 80 se chamava a gente bonita, não era assim que dizia? A televisão focava nessa gente bonita que não parecia com a maioria da população, né? Então essa coisa de tratar a população negra aqui como exótica, né, é um modelo que já foi e que não vai dar certo. Isso não vai dar um salto qualitativo e civilizatório que é preciso ser dado, e a cultura é algo estratégico. A cultura na sua dimensão econômica, na sua dimensão simbólica e na sua dimensão cidadã. Isso Gilberto Gil disse enquanto ministro. Então a prefeitura precisa, o Estado, mas sobretudo a prefeitura que cuida, e às vezes de ficar procurando assim, qual é a saída que a gente vai ter por cento? Você tem que ouvir as pessoas. Né? Se criou, assim, o circuito da Barra há 30 anos não existia. Você começou a criar uma cultura. Então você precisa reinventar esse espaço aqui e entender assim, o que é que traz as pessoas aqui, quais são os horários que as pessoas estão aqui, para poder isso ter um maior equilíbrio, né? Porque o modelo, do jeito que está, e que boa parte da nossa população está ali como ambulante, nada contra assim, a figura, mas assim, para mim, as condições não são condições dignas e acho que sempre pode ficar para depois.